Bom sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Jesus em Jerusalém. Ok. Quando ia chegando e vendo a cidade, chorou. Antes da gente entrar no estudo da lição, vamos lá para os objetivos, para o auxiliar da lição, para a gente entender quais são os 3 elementos de aprendizado dessa semana. O primeiro deles, o que a gente precisava conhecer ou aprender essa semana. O segundo, qual o sentimento que esse aprendizado provocaria. E o terceiro, qual a prática, o que a gente deveria fazer uma vez que aprendeu e sentiu essas duas coisas. Vamos lá. Qual é o objetivo de conhecimento que a gente tinha para aprender essa semana? Como e por que Jesus entrou em Jerusalém? Ok. Então, o objetivo nosso para essa semana é entender duas coisas. Como ele entrou e por que entrou do jeito que entrou. Qual o sentimento que entender isso ou ver isso deveria provocar em nosso coração? Impacto espiritual do ministério de Jesus em Jerusalém. Ou seja, uma vez que a gente entenda como Jesus entrou e por que entrou, acompanhar o que ele fez durante o período em que lá ficou, deveria produzir um impacto na gente, um impacto espiritual, a tal nível que a gente compreendesse não só essas razões, mas reproduzisse na nossa vida estas razões. Qual é a prática? Para seguir o que Jesus fez em Jerusalém. Portanto, ao eu entender tudo o que ele fez e como fez, quando fez, eu deveria fazer as mesmas coisas. Okay? Esse é o desenho da lição dessa semana. Portanto, é uma lição, no mínimo, curiosa ou interessante, porque a gente está concentrado, no caso dessa lição, na última semana de Jesus, os últimos atos de Jesus pré-cruz, que é a lição da semana que vem. Então, entender isso, perceber isso, é entender toda a dimensão daquilo que Jesus veio fazer. Isso está resumido nos assuntos da última semana de Jesus. Se você tomar tempo para ler os evangelhos sob essa perspectiva, você vai perceber que a concentração dos atos descritos nos evangelhos se dão na última ou nas 2 últimas semanas de Jesus na Terra. Eu arriscaria dizer que talvez 60%, 70% dos evangelhos se concentra nessas 2 semanas. As 2 últimas semanas de Jesus. Embora a impressão que a gente tenha quando lê os evangelhos, tem lugar aqui e tem lá. Vocês quiserem sentar. A impressão que a gente às vezes tem ao ler os evangelhos é de que os eventos descritos ali são eventos que percorrem ou que se ilustram num período muito longo de tempo. E na realidade a maioria das coisas que estão relatadas nos evangelhos estão no bloco, na estrutura da última ou das últimas semanas de Jesus na Terra. Portanto, há alguma coisa significativa de eu olhar para esse período final de Jesus. Há lições importantes a serem entendidas nesse finalzinho de história, nesse período final da história de Jesus. Portanto, vamos lá. A primeira pergunta da lição é: por que e como Jesus entrou em Jerusalém? Se eu perguntasse para você que característica de Jesus é mais significativa para você, não precisa me responder, só pensa. Eu tenho as minhas. Mas de todas elas, a característica talvez mais marcante de Jesus se resuma numa palavrinha: humildade. Humildade plena, no sentido extremo da palavra. Que é a ação de todo o resto. Como e por que Jesus entrou em Jerusalém? Como ele entrou? Com um burrinho. Num burrinho, com hosanas, aleluias e glórias, como um rei. O rei dos judeus. Essa cena não é coerente com a palavra humildade. Como Jesus entrou? Não mais como servo, mas como rei. Aquilo que ele fugiu durante os 3 anos e meio de ministério, nesse momento ele muda. E ele entra como rei, exaltado pela capital e pelo coração e pela menina dos olhos de Deus, o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Por quê? Porque pela primeira vez as pessoas precisavam ter certeza de quem na próxima semana ia ser morto. O rei do universo. O rei dos judeus. Por que era necessário isso?
Jesus começa uma atitude diferente das anteriores, que é contrastar a autoridade dele com a autoridade farsante do pecado. E aí o resto da lição vai ilustrar isso. A entrada triunfal de Jerusalém causa uma comoção geral. Você imagina o que é você ter um rei instalado, Herodes, ter um soberano instalado no mundo, César, e alguém entrar e dizer: eu sou o rei legítimo. A cena de Jesus se mistura com exatamente o que a gente discutiu nos últimos minutos. O Jesus rei chora sobre Jerusalém pela primeira vez. E fará isso de novo uma segunda vez. Dentro de Jerusalém, olhando para fora. Essa cena é contrastante com a que a gente acabou de estudar. Porque é a repetição da mesma cena. Quando Jesus chora pelos que estão dentro da cidade, ele chora com uma proclamação: ai, ai, ai de ti, Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar todos vocês, como a mãe galinha faz com seus pintainhos. Porém, o que aconteceu? Mandei para vocês os meus profetas e vocês mataram. Mandei para vocês advertências e vocês destruíram. Por fim, mandei o meu filho, a quem vocês vão matar. Essa é a cena do Jesus Rei. Uma vez entrado em Jerusalém e a comoção geral, aonde Jesus vai ficar? Onde Jesus vai parar quando entra em Jerusalém? Na sua casa. Pela segunda vez. E pela segunda vez em que Jesus entra na sua casa, a primeira vez foi lá atrás, ano 28, a segunda vez aqui à frente, perto do ano 31. Quando ele entra essa segunda vez no templo, ele entra para fazer o que fez a primeira vez. O que ele faz no templo? Assume a sua casa e limpa a sua casa. A casa de seu pai, a sua casa. Purificação do templo. Se vocês lembrarem, lá atrás, no Velho Testamento, tem um texto que vai dizer assim: Icabode. Texto predileto de um sujeito que sentava aqui na cadeira onde esses dois estão. Tá? Icabode. Foi-se a glória. Quando eu olho Jesus no templo, pela primeira e pela segunda vez, o que eu tenho ali? A glória voltou ao templo. Voltou pela primeira vez quando um bebezinho foi levado nos braços dos seus pais para ser apresentado. E dois profetas, Ana e Simeão, atestam que a glória voltou ao templo. 12 anos de idade, esse mesmo sujeito volta ao templo e ensina os sujeitos que estão no templo, sacerdotes, saduceus e fariseus, por 3 dias inteiros, que não param de lhe fazer perguntas. O maior nada a ver da terra. Não param de lhe fazer pergunta. E o que acontece? Aquele sujeito manifesta a glória real daquele templo. E a frase deles é: quem os ensinou para saber tantas coisas? Mais alguns anos se passam e esse mesmo Jesus, iniciado o ministério, vai ao templo e purifica o templo. E ninguém ousa levantar a voz ou reagir à sua atitude. Imagina um sujeito sozinho, entrando no templo com um azorrague na mão, virando mesa e batendo nas mesas e tirando todo mundo de lá. E soldados do templo, que eram vários soldados de Herodes, soldados dos sacerdotes, os próprios sacerdotes e fariseus e todos os vendilhões do templo, ninguém ousou levantar-se contra ele. Fugiram desesperadamente. 3 anos e meio mais tarde, ele entra como rei e faz a mesma coisa. De onde vem tamanha autoridade? Na mesma semana, Jesus se vira por uma artimanha montada pelos mesmos fariseus que trazem para ele uma moeda. E lhe fazem uma pergunta: é lícito pagar tributo a César? E agora Jesus se contrasta com a maior autoridade daqueles tempos, o rei da terra, César. Qual a resposta de Jesus? Uma pergunta. A maior metodologia de Jesus era nunca dar respostas, sempre fazer a pergunta certa, porque ele já sabia a resposta. E ao fazer a pergunta certa, ele dava a chance da pessoa encontrar a resposta certa que estava na frente dele, Jesus. Qual é a pergunta de Jesus? De quem é a figura na moeda? Então cabe a resposta, porque alguém já deu a resposta. A figura é de César. Portanto,
Dai a César o que é dele, e dai a Deus o que é dele. O que é de Deus e o que é de César? A moeda é de César, mas o coração é de Deus. Portanto, dai a Deus o que é de Deus. Bens passarão, todas as coisas passarão, exceto aquilo que Deus quer. Eu e você. A história da semana continua e ela nos conduz para onde? Para o questionamento dos infiéis, e Jesus simplesmente relembra: mandei profetas, vocês mataram. Mandei pessoas para divertir, vocês negaram. Por fim, mandei o filho e vocês estão articulando para matar o filho. Entendendo o que Jesus falava a respeito deles, saíram intentando matá-lo, porém temiam o povo. Para onde Jesus vai? Última cena. E ele chama os discípulos e fala: chegou a hora de despedir. Chegou a minha hora. E aí ele pede para os discípulos fazerem o quê? Escolham um lugar, preparem a mesa, busquem uvas frescas, preparem a ceia. Reúne com todos, e ali você tem a cena mais longa da história de Jesus, a despedida mais longa que você conhece na história. Que não é Lucas quem a retrata, é João que retrata. Capítulo 13, 14, 15, 16 e a oração do capítulo 17 do livro de João. Se você pensa que as suas despedidas de casa são longas, sabe aquela coisa de você se despede dentro de casa, vai até a porta e volta, depois se despede no portão, volta todo mundo para dentro porque o sereno está forte, está perigoso ficar no portão, vamos conversar lá dentro, e aí conversa mais 2 horas lá dentro. Se você acha que as suas despedidas em casa são longas, a de Jesus é mais longa do que isso. Ela durou capítulo 13, 14, 15, 16 e a oração do 17 de João. E ainda vai terminar no jardim. Por quê? Jesus tinha coisas para dizer. Das coisas que Jesus tinha para ensinar para os discípulos, que a ceia representa, há uma delas que é importantíssima e Jesus repete por várias vezes nesses mesmos capítulos. Qual é essa? Uma coisa só importa: ame, ame, ame. E por fim ele termina com um questionamento: vocês querem ser meus amigos? Vocês dizem que são, querem ser mesmo? Uma só coisa precisa para ser meu amigo: façam aquilo que eu mando. E uma coisa só vos mando: que vos ameis uns aos outros. Por que essa ênfase? Porque só isso demonstraria que eles seriam discípulos verdadeiros de Jesus. Nisto conhecerá o mundo que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. O que é a ceia do Senhor? Ela começa com uma cerimônia que descreve o quê? A característica que eu levantei de Jesus: humildade plena. O mestre lava os pés dos seus alunos. Qual é a próxima cena que se segue a essa? Um aluno não aceita que o mestre lhe lave os pés. E o mestre vira para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Pedro entende o recado. Só que aí ele pega o pêndulo de um lado e leva para o outro. Então me dá o banho completo. Jesus falou: não, os pés bastam, porque o seu coração já está salvo. Só preciso lavar os pés que continuam se empoeirando na caminhada do pecado. E um lavando os pés do outro reconhece que o pecado persiste. E que eu preciso de salvação. E que a salvação é uma partilha. Hino, graça. Hino, pecado. Pecado não se explica. Pecado se paga. E se paga de que jeito? Aquele que não tem pecado se humilha por aquele que não tem saída, que não tem solução. Próxima cena da ceia qual é? Um pão e um cálice. O pão está ali, o cálice está ali, o que eu tenho disponível? Eu tenho disponível reconhecimento pleno da intervenção de Cristo em quem eu sou, o pão, e reconhecimento pleno do preço do pecado, o seu sangue. Comei, bebei, fazei isso em memória de mim. Até quando? Até que eu venha. E eu prometo para vocês que eu não vou tocar nem no pão, nem no cálice, até que possa bebê-lo, não de novo, mas bebê-lo novo. Não tenho de. Porque o cálice que eu vou sorver e o pão que eu vou comer
É na mesa da ceia, das bodas, da alegria do Cordeiro, de receber de volta os seus filhos. Isso é a ceia. Portanto, ceia não é tristeza. Ceia é esperança. Ceia é promessa. Toda vez que eu participo da ceia, é um olhar para o passado, não de rever e sofrer o passado, mas é um olhar do passado para ter certeza. A minha culpa foi paga. O meu pecado está quitado. E eu olho para frente com esperança. Aquele que pagou, prometeu que vai voltar. João capítulo, lembra? Capítulo 14, versos de 1 a 3, é isso? Se a minha memória não está falhando. Que diz lá, não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. O que acontece comigo? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês o quê? Vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou seja, assistam a cena que vem depois da cruz. Se eu for e vos preparar lugar, qual é a certeza? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, que é o próximo verso de Apocalipse, ou o primeiro do capítulo 21. Deus estará com eles por toda a eternidade, naquele lugar que Ele preparou. Qual é o lugar? É aqui, novos céus e nova terra. Tudo foi desfeito, os elementos ardendo foram desfeitos, e Deus criou novos céus, nova terra, e aí eu saio dos muros da cidade santa e faço aquilo que devia ter feito lá no início. Povoem a terra, ocupem a terra que eu vos concedi. A cidade continua e pela primeira vez todos nós vamos ter duas casas. Para aqueles que não têm. Uma dentro, que é o apartamentinho construído por Jesus, e uma fora, que não outros construíram para eu habitar, mas cada um fará a sua própria residência. O cumprimento pleno da promessa, o cumprimento final de toda a história, se dá naquilo que está simbolizado na ceia. A esperança, a alegria e a certeza de todos nós. Portanto, a próxima vez que você participar de uma ceia, lembra disso, a ceia não é olhar para trás, a ceia é olhar para frente, na certeza do Deus a quem nós aguardamos. Que essa seja a bênção de vocês, a alegria de todos vocês, a perenidade de todos nós, enquanto expectativa do porquê Cristo entrou como Rei. E para que entrou? Para que eu tenha certeza de que a promessa de que Ele é Rei, sempre foi e sempre será, nos invada o coração com a alegria e a expectativa da vinda breve do nosso Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui por respeito ao modelo. Quem tiver dúvidas para fazer, eu estou aqui, não tem problema, não vou fugir. E quem tiver dúvidas que é para partilhar com todo mundo, lembra que a semana que vem nós estamos tudo aqui outra vez, a gente começa com as dúvidas. Só para o pessoal que tem que assistir o culto poder ir para lá e a gente respeitar o horário de todo mundo. Vamos orar e eu permaneço aqui para quem tiver alguma dúvida ainda para a gente discutir. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Pela certeza que temos desse Cristo maravilhoso, que não só é o Cristo morto pelo nosso pecado, mas é o Cristo vivo e ressurreto, Rei soberano, e que nos promete um retorno e a alegria da salvação. Amém. Que essa alegria e essa expectativa invadam o nosso coração para entendermos que o que vivemos nesse mundo é apenas um intervalo de aparente soberania de Satanás, mas um intervalo já decidido e resolvido na cruz com a vitória sobre o pecado. Amém. Te agradecemos porque essa perspectiva nos faz enxergar que ainda há muitas pessoas que necessitam desse conhecimento e necessitam do Teu amor. Dá que pelo nosso exemplo, pela nossa convivência e manifestação do Teu amor em nossa vida, as pessoas possam reconhecer que Cristo ainda se faz presente no mundo através de nós. Amém. Te pedimos que, se possível, o cumprimento da Tua promessa, o derramamento do Teu Espírito Santo e a finalização da Tua obra ainda se dê na nossa geração. Se não for assim, que possamos ter a perseverança necessária de aguardar a benfazeja promessa da ressurreição em Cristo. Tudo isso te pedimos, acreditando no sangue de Teu Filho e na promessa que por Ele nos chega, e é em nome dEle que oramos. Amém.